Há mais de 20 anos, em 1999, descobrimos uma interessante rocha espacial em forma de diamante. Era um asteroide chamado Ryugu. Seu nome é o termo japonês para Palácio do Dragão. Existe um conto popular japonês por trás dele. Basicamente, é sobre um palácio mágico escondido profundamente debaixo d'água. Nesta história, um pescador visita o castelo viajando nas costas de uma tartaruga. Ele volta à superfície com uma caixa misteriosa. Cerca de 2 anos atrás, uma coisa semelhante aconteceu na realidade quando a nave espacial japonesa Hayabusa 2 visitou Ryugu e voltou de lá com algumas amostras misteriosas. E o conto de fadas não para por aí. O asteroide possui muitas crateras e rochas, então provavelmente teve um passado bastante turbulento. E todas as crateras compartilham um tema, elas têm o nome de algo do mundo dos contos de fadas. Por exemplo, o da princesa que viveu neste castelo mágico de Ryugu, junto com seu pai, uma divindade dragão. Algumas crateras foram batizadas em homenagem ao pescador que salvou uma tartaruga, e a tartaruga em si, é claro. Mas de volta à ciência. Então, esta nave espacial pegou uma amostra da superfície de Ryugu, voltou à Terra, e equipes de pesquisadores descobriram algo muito legal. Este asteroide é ainda mais antigo que o nosso sistema solar. A nave espacial pegou a amostra para ajudar os pesquisadores a entender melhor as origens do nosso sistema solar. Mas esta não é a primeira vez que os cientistas se deparam com sedimentos tão antigos. Eles já foram encontrados em vários meteoritos, que são geralmente rochas espaciais que sobreviveram à queda através da atmosfera para pousar na Terra. Normalmente são ricos em carbono, assim como o asteroide Ryugu. Mas o material nele é ainda mais específico e algo que não temos em nosso planeta. Carboneto de silício, uma combinação de silício e carbono puros. O material do qual Ryugu é feito é tão incomum que até nos diz que foi formado no Sistema Solar Exterior. É um dos 3 asteroides que estão orbitando o Sol, mas se movem relativamente perto da Terra. Cada um é apenas uma pilha solta de escombros, e a gravidade coletiva é o que os mantém juntos. Eles provavelmente se formaram depois que seus corpos pais colidiram e se quebraram em pedaços menores. As rochas individuais de Ryugu têm provavelmente 4,6 bilhões de anos ou até mais. Então, ele é provavelmente composto de material de seu corpo pai. Mas algumas teorias afirmam que a sua superfície pode ter 158 milhões de anos. Ryugu entrou no interior do nosso sistema solar, então tivemos uma chance melhor de estudá-lo um pouco. Ele está circulando ao redor do Sol em algum lugar entre o nosso planeta e Marte, e de tempos em tempos atravessa a nossa órbita. Por isso acabou em uma categoria de coisas potencialmente perigosas para nós, mesmo que seja pacífico no momento e realmente não nos prejudique de forma alguma. É um dos corpos espaciais mais escuros do nosso sistema solar e é surpreendentemente seco. Estranhamente, seu corpo pai provavelmente consiste em muito gelo de água. Talvez Ryugu seja seco porque por vezes voou muito perto do Sol no passado, o que aqueceu e secou sua superfície. Ou alguns dos materiais radioativos solares aqueceram o asteroide e removeram a maior parte de sua água. Como sabemos a idade do nosso sistema solar? Bem, há bilhões de anos, em algum canto distante, quase esquecido da Via Láctea, havia uma nuvem molecular. Ela desmoronou como muitas outras em todo o universo. É assim que novas estrelas se formam. E esse foi o caso. E uma delas estava um pouco isolada das outras. Ela coletou material ao redor e se transformou em algo que chamamos de disco protoplanetário. Esse é um corpo de gás e poeira que gira em torno do núcleo do que mais tarde se tornará um sistema solar. Esse disco também pode se desenvolver em corpos celestes, como asteroides e planetas. Mas este formou a estrela central que hoje conhecemos como nosso Sol, 8 planetas e o resto dos objetos que compõem nosso sistema solar. Tem cerca de 4,6 bilhões de anos. Todas as estrelas vêm dessa coisa incrível chamada nebulosa pré-solar. É, mais uma vez, uma nuvem de poeira e gás que puxa material para si. Mais tarde, uma estrela se forma. Uma grande região externa que envolve uma nebulosa é fria. Uma nebulosa pré-solar cria uma protoestrela que é jovem e ainda não está sozinha, mas precisa reunir massa de sua nuvem-mãe.
então se torna independente. O material da região externa e fria começa a formar aglomerados maiores. Com o passar do tempo, esses grandes aglomerados crescem e caem. Eles se movem, interagem uns com os outros e, às vezes, até se fundem ou se ejetam. Depois de centenas de milhares ou mesmo milhões de anos, uma vez que é uma estrela, os planetas começam a se formar. Provavelmente havia muitos objetos que não existem mais. Mas o nosso sistema solar não parece muito diferente do que era na época em que se formou. No entanto, algumas coisas podem ter sido diferentes. Temos 4 gigantes gasosos agora: Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Talvez tenha existido um quinto também. É possível que eles estivessem mais próximos do Sol, mas migraram para longe. E o que havia entre Vênus e Marte? Uma teoria diz que Theia, um mundo menor do que Marte, mais tarde, BAM! Colidiu com a Terra e formou a nossa Lua. Verificando os materiais desses objetos, os cientistas descobriram muitas coisas interessantes quando estudaram todos os tipos de minerais, rochas e corpos sólidos. A composição de diferentes elementos lhes diz sobre a idade de algum objeto. Ao analisar meteoritos que caíram na Terra, presumiram que tanto eles quanto nosso planeta fazem parte do mesmo sistema, então calcularam a idade potencial e chegaram a cerca de 4,54 bilhões de anos. As rochas da Lua não passaram pelos mesmos processos que as da Terra e são mais jovens por alguns milhões de anos. E o Sol, a estrela central do nosso sistema solar, pode ser um pouco mais velho, talvez dezenas de milhões de anos mais do que as rochas mais antigas. Normalmente é assim que se forma um sistema, lembra? Estrelas primeiro, depois planetas e outros objetos sólidos em seguida. Então, sim, pode ter quase 4,6 bilhões de anos. A lua de Júpiter, Calisto, é até onde sabemos a mais antiga do nosso sistema solar e do universo. Não é tão glamurosa, apenas um mundo rochoso com gelo cobrindo sua superfície e muitas crateras. Essas crateras nos dizem que muitos objetos voadores aleatórios a atingiram nos últimos 4 bilhões de anos. É há quanto tempo acreditamos que Calisto existe. Ela e as demais luas ao redor de Júpiter provavelmente nasceram de detritos deixados após a formação do planeta. Tudo isso parece muito antigo, mas o universo tem 13,7 bilhões de anos. Então imagine quantas coisas por aí são ainda mais antigas do que o nosso sistema solar. Mas agora, os cientistas confirmaram que encontraram um dos objetos mais velhos, mas também mais distantes que já conhecemos no universo. É uma galáxia a 12,8 bilhões de anos-luz de distância. Começou a se formar nos primeiros bilhões de anos do universo, o que também significa que foi muito depois que o Big Bang começou tudo. Durante os primeiros 400 milhões de anos após o Big Bang, provavelmente era muito quente para qualquer coisa se formar. Então, as primeiras galáxias, os buracos negros e as estrelas começaram a surgir talvez entre os primeiros 500 milhões a 1 bilhão de anos. Assim, essa velha galáxia pode ser uma das primeiras coisas que apareceram no universo e ela pode ser observada. É um pouco difícil, na verdade. Os cientistas usam um telescópio para explorá-la, mas a imagem ainda está muito embaçada. É difícil ver esses objetos devido a todas aquelas densas e gigantescas nuvens de poeira que as cercam. O telescópio espacial Hubble geralmente é melhor para enxergar galáxias distantes, mas há outro com uma posição melhor para esse tipo de visualização e mal podemos esperar para que ele esteja totalmente operacional. O que mais espera por nós na imensidão do universo?